A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia para todos que estejam me vendo nesse vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo que eu vou contar a minha história de vida. Durante esses 51 anos, meus irmãos, eu tenho 51. Essa cara jovem, mas não é não, viu? Eu tenho 51 mesmo. Então, muita coisa aconteceu nesses meus 51 anos. E eu senti desejo no meu coração de começar a compartilhar com vocês a minha história, que passei por altos e baixos, mas estou aqui porque Jesus tem me sustentado, como diz a sua palavra, né? Então, vai ser uma sequência de vídeo. Eu não vou contar a minha história de uma vez, vai ser de etapa, viu? Por isso, primeiramente, eu quero que você se inscreva no canal e deixe seu like. Porque quando eu postar o vídeo, vai chegar a notificação aí no seu celular, né? Então, esse meu primeiro vídeo que eu vou contar hoje é um milagre que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade, meus irmãos. Eu já comecei logo desde criança. Não era só eu, era eu e minhas 2 irmãs. A gente passou por a mesma situação e é uma coisa impossível, mas vocês creem, viu, que todos os meus vídeos que eu vou falar, o que eu vou falar é a pura verdade. Por quê? Se não for contar a verdade, se for com mentira, Jesus está vendo, viu? Mais na frente eu vou contar um episódio que aconteceu na minha vida sobre mentira, viu? Para vocês, vocês verem o que foi que aconteceu comigo se eu fosse mentir, para vocês verem que eu não gosto de mentira. Mas isso é mais para frente. Então, quando aconteceu esse milagre, a casa dos meus pais, a gente morava no interior, na beira do rio. E o rio não era um riachinho raso que a gente podia atravessar caminhando, não, meus irmãos. Lá era o rio mesmo, o Rio São Francisco. E lá era um ponto de embarcação, para vocês verem que o ponto lá era fundo, porque para ficar um ponto de embarcação, um porto, né, aliás, para ficar um porto de embarcação tem que ser lugar fundo, para que os barcos não venham a calhar, não é isso? Então, eu não me lembro dessas coisas que aconteceu, porque eu era muito pequena, né? Tinha uns 3 anos de idade. As minhas outras 2 irmãs são mais novas do que eu. Uma tinha 2, a outra tinha 1. Nós éramos pequenininhas. Então, eu estava, não só eu e minhas irmãs estavam em casa com minha mãe, né? Meus irmãos mais velhos estavam para o trabalho com o meu pai, eles trabalhavam na roça. E só estava em casa, era nós 3 e minha mãe. E minha mãe, não sei do certo, mas eu creio que ela estava costurando. Ela não era costureira, mas ela fazia umas pecinhas de roupa para a gente, né? Que a vida era difícil. Não era fácil na época para conseguir, ainda mais que ela tinha muito filho. Então, minha mãe estava entretida nos afazeres dela. Quando minha mãe veio se dar conta das filhas, ela disse que já tinha passado mais de meia hora. Quando ela se deu conta, saiu fora da casa e não encontrava nenhuma das filhas. E ela começou a se desesperar. Olhava para um lado da casa, olhava para outro e gritava por a gente, e a gente não respondia. E ela começou já a puxar os cabelos de tanto. Você imagina, né? Dá para imaginar. Morando na beira do rio, na beira mesmo. Acho que não dava nem 10 metros de distância para o rio da casa dela. Então, e nisso foi chegando meus 2 irmãos mais velhos, que eles eram adolescentes. Acho que meu irmão mais velho tinha uns 16. E
Aí chegou meus dois irmãos mais velhos e um primo meu. Quando viu naquele desespero, minha mãe muito desesperada, aí contou para os meus irmãos o que tinha acontecido, que não estava achando. Aí os meus irmãos foram ver que lá não era de cimento, era tudo no chão, né? Aí viu o nosso caminhado indo pro lado do rio. Aí nisso eles encontraram conversa, correram de bunco dentro da água, mergulharam. E dá pra você ver como é tão fundo que eles mergulharam, aí eles avistaram a gente lá no fundo do rio. Eles voltaram de novo para cima para respirar. Aí contou para minha mãe que a gente estava lá no fundo do rio. Aí foi que o desespero tomou conta dela, vocês imaginam, né? E aí, meus irmãos tomaram fogo, voltaram de novo. Aí, dessa vez, eles conseguiram, cada um trouxe um. Quem me trouxe foi o meu primo, e os meus outros dois irmãos trouxeram as minhas outras duas irmãs. Aí vocês vê o milagre de Deus operar na vida de uma pessoa, viu? Porque quando meus irmãos e meu primo chegou lá, o que eles contam, porque os meus dois irmãos são vivos, mas o meu primo já não é mais, mas ele nos contou, até hoje eles contam, né, que o que foi que aconteceu. Quando ele chegou lá no fundo do rio, a gente estava sentada no fundo do rio, como a gente estivesse assistindo televisão. Diz que a gente estava rindo. Aí, minha mãe não levou a gente para médico, porque também não tinha nem condição de levar para o médico, era longe da cidade. E a gente não tinha tomado água, não tinha. Mais de meia hora dentro do rio e a gente não tinha água. E a gente até parece não, eu acho que foi isso que aconteceu, a gente estava respirando dentro da água. Vocês não perguntam como foi isso. A única coisa que eu posso dizer, milagre de Deus, e milagre a gente não se explica, né? A gente pode tentar explicar o máximo possível, mas a gente nunca vai conseguir explicar o milagre de Deus. Aí eu deixo um alerta para não só para mim, mas para vocês que estão assistindo, vocês que têm filho, neto, preste mais atenção nos filhos, viu? Porque nós era para estar morta, não é isso? Mas não aconteceu porque o plano de Deus que tem na nossa vida. Porque se não fosse os planos de Deus na minha vida, e eu creio que também vai ter muito mais na vida das minhas irmãs, a gente não estaria vivo e eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Então, esse foi esse vídeo que eu estou contando a minha história. Isso é só o início. Vem muito, muito mais aí para vocês. Vocês nem imaginam tanta coisa que eu já passei na minha vida. Eu não sei se eu conto na sequência, assim, começando desde quando eu era criança e seguindo adiante, ou se eu conto, esse eu já contei quando eu era criança, e o próximo eu já conto quando eu já tinha 20 anos, que já foi na minha porta 6 homens armados para me matar. Eu não vou contar os detalhes porque vocês precisam assistir, tá certo? Não esqueça, deixa seu like, inscreva no canal. Espero para o próximo. Até mais. Até a próxima.